Nós já estamos agora na nossa décima lição acerca do tema o Deus presente. E hoje nós vamos falar acerca de o Deus que morre e vive novamente. Vamos orar ao Senhor. Nós iremos usar o texto de Mateus, mas eu quero ler passo a passo, à medida em que a necessidade for surgindo. Eu quero primeiro orar com você. E a oração que nós vamos fazer nesta manhã é para que Deus nos dê graça, nos dê entendimento em sua palavra, renove as nossas forças, para que Deus nos faça, de fato, compreender aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa manhã, mas que possamos ser renovados pela palavra, renovados. Nós estamos vivendo, irmãos, um período de tanta crise em todas as áreas, institucional, familiar, todas as instituições, da família às instituições públicas sofrem com a corrupção por conta do pecado. Mas nós temos que entender que nós temos que servir a Deus independente das circunstâncias. O meu serviço a Deus não pode depender da economia, não pode depender das instituições se estão bem ou se estão mal. Nós temos que servir a Deus independente de todas essas coisas. A nossa fidelidade a Deus, ela é testada em tempos de crise. E a igreja tem que aprender a passar por tempos de crise. Afinal de contas, nós servimos um Deus que se revela em meio à crise. A crise política, a crise moral, ética, não importa. O nosso Deus é o mesmo. Ele não varia com a alta ou a baixa do dólar, não é? Ele não está à mercê do PIB, nada disso. Ele continua absolutamente o mesmo. Nós é quem mudamos, mas Deus, Ele continua o mesmo. E nós vamos orar para que Deus nos dê graça para suportar tudo isso e no fim permanecer dando glória a Deus. Ok? Vamos orar então? Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, por tuas misericórdias. Queremos apresentar diante do Senhor, primeiro, ó Deus, nos dá entendimento de tua palavra nessa manhã. Fala conosco, ó Deus, fala conosco porque carecemos de ouvir a tua voz. Fala conosco por meio de tua palavra nesta manhã. Queremos apresentar, ó Deus, as nossas vidas em um contexto de crise. Crise em todas as áreas, a corrupção, desvio de verba pública, uma crise ética, moral na família. Deus, o pecado tem alcançado, ó Deus, níveis cada vez maiores e o homem tem se envolvido com a sua própria iniquidade. Tem misericórdia de nós, nos sustenta, ó Deus, em fidelidade ao Senhor, todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que possamos contemplar os teus grandes feitos. Visita aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, aqueles, ó Deus, que no momento depende, ó Deus, da medicina como instrumento do Senhor para ter a sua saúde, ó Deus, de volta. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém e amém. O tema desta manhã é o Deus que morre e vive novamente. Eu tenho tentado criar o hábito, de vez ou outras, para relaxar um pouco, a fazer leituras mais suaves. Eu gosto de descansar lendo, e eu tenho optado por ler biografias de pessoas que me interessam. Eu acho até que a melhor forma de saber um pouco da vida dos outros é ler a sua biografia, não é verdade? Eu tenho lido recentemente a biografia do Tolkien. O Tolkien, ele era um amigo íntimo do C.S. Lewis. Eles eram literários e tinham o hábito de escrever fantasias. O C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. O Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Mas o interessante quando nós lemos essas biografias desses homens, seja do C.S. Lewis, seja do Tolkien, ou de qualquer um outro personagem da história, você nunca lê o seu nascimento relacionado com a morte. Você não lê nas biografias que eles nasceram para morrer.
Você lê que eles nasceram para ser vitoriosos. Você lê que eles já nasceram para ser um bom atleta. Ele já nasceu determinado a ser um bom escritor, um bom artista, um bom ator, um bom profissional, seja em que área for. Você lê uma biografia, na biografia não tem dizendo que aquele personagem nasceu com a morte em vista. Mas quando você lê os evangelhos, e quando eu falo nos evangelhos, é uma referência a Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe uma coisa em comum em todos eles. Você vai encontrar a vida e a história de Jesus Cristo, cada uma com a sua ênfase, é claro, mas todos eles começam falando de Jesus e termina falando de Jesus. Mas o mais interessante é que o que eles falam de Jesus é que ele nasceu para morrer. Talvez esta seja uma marca distintiva da biografia de Cristo, única, que o distingue de qualquer uma outra biografia que possamos conhecer. Ele nasceu para morrer. É o que o Evangelho nos conta. Na realidade, quando nós falamos nos Evangelhos, nós temos que entender que só há um Evangelho, revelado em 4 perspectivas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não são 4 evangelhos. É um evangelho escrito por 4 pessoas diferentes, contando a história de uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E o que mais nos chama a atenção nesta pessoa é que ela nasceu para morrer. E daí a Bíblia, de maneira geral, nos mostra o propósito desse nascimento e morte. Quando nós nascemos, os nossos pais nos identificou com o nome, na esperança de que pudéssemos viver e viver muito. Apesar de a morte ser uma possibilidade para todos nós não gostamos de pensar na possibilidade de morrer. Apesar de sabermos que um dia a morte será o fim de todos nós, inevitavelmente. Mas Cristo foi diferente. Ele nasceu para morrer. O importante, ou uma parte importante desse enredo que os evangelhos nos mostram, é a maneira como Jesus começou a falar a respeito de como morreria. Em Mateus capítulo 16, quando Pedro confessou que Jesus realmente era o Messias prometido, aquele que viera da linhagem de Davi, aquele que eles aguardavam, Jesus disse assim: sim, vocês sabem que eu tenho que ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. O que é que eu quero dizer com isso? Que Jesus não só nasceu para morrer, mas ele sabia e tinha consciência da sua morte. O que é que você diria para os seus amigos mais próximos se você soubesse o dia, a hora e a forma com que você iria morrer? Certamente, ou nós não temos nem ideia, ou entraríamos em colapso, em desespero. Porque é o que a morte causa em nossos corações. Jesus, ele sabia e sabia também do propósito de sua morte. E em inúmeros momentos, ele compartilhou com os seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e morrer. E a sua morte tinha um propósito. O propósito era o perdão dos pecados, dos pecadores. Era para a salvação dos pecadores. Ele sabia o propósito da sua morte, conhecia o propósito de sua morte, e mesmo em algum momento chorando a dor dessa morte, angustiando-se pela iminência de sofrer a ira de Deus na ocasião dessa morte, ele submeteu-se a ela. No momento da ceia, ele teve a capacidade de celebrar uma Páscoa, mesmo sabendo que iria morrer momentos depois dela. Mesmo sabendo que aquele rito de Páscoa apontava para a sua morte. Mas os discípulos não tinham toda essa compreensão. Jesus falava acerca de sua morte, em alguns momentos eles até tentaram impedir
que Jesus fosse à morte. Pedro, mais impulsivo: não, Senhor, de maneira nenhuma, isso não pode acontecer. Mas estava não apenas nos propósitos de Jesus a morte, mas estava no propósito eterno de Deus a sua morte. Ele iria à morte, porque assim Deus, no conselho da Trindade eterna, resolveu que o Filho deveria nascer da mulher, mas nascer para morrer. Mas o grande detalhe disso é que o nascimento e a morte não fecha todo o mistério que envolve a vida e trajetória de Jesus até a morte. Há um detalhe triunfante: é que ele nasceu para morrer, mas para viver de novo. Isso, irmãos, é extraordinário, porque nós estamos agora diante de um homem, de um Deus que é homem, de Jesus Cristo, que nasceu para morrer, mas a promessa é que ele viveria novamente. E o relato dessa morte por crucificação, revela no texto bíblico o que nós chamamos de ironia. É um recurso literário. Ironia. O relato que nós iremos ler foi cuidadosamente elaborado pelo evangelista Mateus. Ele se revela no seu escrito como um escritor hábil, como aquele que sabia manusear bem as letras e as palavras. De maneira que, dos escritos do Novo Testamento, os mais dados à ironia foram Mateus e João. Em um aspecto, Mateus estava apenas descrevendo o que aconteceu, mas ele o relatou de tal modo que nos mostra as ironias da cruz, o verdadeiro significado que estava por trás do acontecimento. Por ironia, quero dizer que as palavras comunicam, em seu contexto, o oposto exato do que elas foram formalmente dizendo. Isso é ironia. As palavras dizem uma coisa e, ironicamente, ela quer dizer outra. Você vai entender quando nós lermos o texto e formos expondo. Eu quero lhe convidar, portanto, à primeira sessão. Nós vamos ler Mateus capítulo 27, do verso 27 ao 31. E o que nós vamos descobrir aqui é que em cada um dos parágrafos que nós vamos ler, Mateus delineou o que acontece quando Jesus morreu, descrevendo tudo com uma tão grande e agradável inclinação para a ironia, que começamos a perceber o que Deus realmente estava fazendo. Mateus capítulo 27, verso 27 ao 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-se das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Escuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Qual é a ironia aqui do texto? A ironia é que o homem que é zombado como rei é o rei. A ironia aqui é que o homem que é zombado como rei é o rei. Jesus já havia sido severamente espancado como parte do seu interrogatório. Esse espancamento prévio no interrogatório era um procedimento padrão que acontecia na época. E depois de proferida a sentença de crucificação, ele foi de novo espancado severamente. Também era o procedimento padrão. Ou seja, uma pisa antes e outra depois do interrogatório. Uma vez que alguém era condenado à crucificação,
Ele era espancado de novo antes de ser levado e crucificado. Jesus sofreu tudo isso. Mas o que aconteceu neste relato não foi um procedimento padrão. Foi uma diversão de aquartelamento. Quem aqui já foi militar sabe da linguagem. Eles estavam dentro do quartel se divertindo com o prisioneiro. Já haviam ouvido falar que Jesus era rei, que alguns já haviam proclamado o seu reinado. E essa era uma das suas acusações. E agora eles estão agredindo Jesus, chamando de rei, zombando como rei, ajoelhando-se diante dele, escarnecendo dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Cuspiram, deram-lhe um caniço e bateram-lhe na cabeça. Fizeram-lhe uma coroa de espinhos, zombando dele. Lhe deram uma coroa, lhe deram um manto, lhe deram um cetro por zombaria. A grande questão aqui é que eles estão zombando o rei, e a ironia está justamente nisso. É que eles estão zombando de um rei que é rei. É essa a ideia que Mateus está tentando transmitir, ou está transmitindo de fato. Eles zombam um rei que verdadeiramente é rei, contudo eles não compreendem. Os soldados puseram em Jesus um tipo de veste como se fosse um imperador. Em seguida teceram em coroa uma das videiras espinhosas que tinha no Oriente Médio. Colocaram na cabeça de Jesus. Puseram-lhe um caniço em sua mão. Divertiam-se. Bateram-lhe. No entanto, cada vez que eles disseram: salve o rei dos judeus, queriam dizer justamente o oposto. À medida que eles diziam salve o rei, eles queriam dizer justamente o oposto: você não é o rei. Onde está a ironia? Ele é o rei. Ele é o rei que governa todas as coisas. No contexto, as palavras transmitem realmente apenas zombaria e desprezo. Os soldados achavam que seu divertimento era profundamente irônico e muito engraçado. Agora tem uma coisa aqui. Mateus, que é o escritor, sabia. Deus sabe e os leitores sabem que Jesus é o rei. O homem zombado como rei é o rei. Essa é a primeira ironia profunda dessa passagem. Eles estavam zombando o rei, que é rei, que governa sobre todas as coisas. Afinal de contas, como começa o Evangelho de Mateus? Dê uma olhadinha lá no capítulo 1, verso 1 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Por que é que Mateus tem a preocupação de registrar que Jesus é filho de Davi? Porque ele está dizendo para os seus leitores: ele vem de uma linhagem real, ele é rei, ele governa. Logo, aqueles homens estavam ironizando, mas a ironia na realidade era para eles. Eles estavam ironizando um rei que é rei, que é rei. Na verdade, irmãos, quando lemos todo o Novo Testamento, Jesus não é somente o rei dos judeus, mas também o seu e o meu rei. Como Mateus termina o seu evangelho? Dê uma olhadinha lá, capítulo 28, verso 18, do Evangelho de Mateus. Capítulo 28, verso 18. Olha só o que diz. Acompanhe a leitura. Jesus aproximou e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que tem, irmãos, toda autoridade? Aquele que é imperador, é aquele que governa, é aquele que está no trono, é aquele que governa todas as coisas. Logo, Jesus não é apenas o rei dos judeus, ele é o nosso rei. Ele é até o rei daquele que não se curva à sua majestade.
Ele é o rei daqueles que estavam ali o agredindo. Ele é o rei daqueles que estavam o conduzindo à cruz. Ele é o rei daqueles que estavam debaixo de sua cruz, mesmo sem crer naquilo que estava acontecendo nela. Ele é o rei do universo. Ele governa tudo e governa todos. Não há um palmo no universo, não há um palmo de chão na terra, um espaço no céu que Jesus não governe. Ele é rei. E toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. A grande questão é se nós vamos servir a esse rei. A grande questão é se nós iremos nos curvar diante desse rei e desfrutar do seu reinado e desfrutar de sua justiça. Uma pergunta aqui cabe ao texto: que tipo de reino é esse? Que tipo de reino é esse, cujo rei deu a sua vida, não porque foi vencido por um competidor, e sim como um ato voluntário de auto sacrifício? Que reino é esse que o rei dá a sua vida? A maioria dos reis quer sair e lutar. Jesus recusou fazer isso. Jesus não firmou empreendimentos militares. Jesus não saiu com uma tropa montada em cavalos de guerra, com espada e lança na mão. De fato, em uma passagem interessante, Jesus falou sobre a natureza desse reino. E nós em alguns momentos já falamos nisso aqui. Em Mateus capítulo 20, a mãe de Tiago e João, juntamente com eles dois, que eram seus discípulos, se aproximaram de Jesus. E o que eles desejaram é que um se sentasse à direita e outro se sentasse à esquerda de Jesus. Por que eles pediram isso? Olha que coisa interessante. A mãe deles, chamada de Salomé, que era a esposa de Zebedeu, disse: Senhor, quando vier o teu reino, deixe que um filho meu sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. Era Tiago e João. O que é que ela queria? Ela queria uma posição política. Porque até então eles entendiam que o reinado de Cristo era aqui na terra, um reinado político, aquele rei que se assentaria no trono de Davi e tiraria toda a nação de Judá do jugo romano. E quando vier esse reinado, deixa que os meus filhos sentem ao teu lado. Em outras palavras, uma espécie de nepotismo eclesiástico. Olha, aqui eu queria saber se João poderia ser o ministro da defesa. E de repente Tiago poderia ser lá, né, o da casa civil. E aí vai, e está tudo em casa, Jesus. Vamos tentar fazer isso daqui. Ela tinha em mente, assim como os discípulos, um reinado humano. Simplesmente político. Mateus 20, verso 25 e 28 diz assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo: olha, você percebe que nos reinos, os governadores dos povos, quem domina são os maiorais, mas no meu reino, quem quiser ser grande tem que ser pequeno, quem quiser ser forte tem que ser fraco. O que Jesus está dizendo: vocês estão enganados. No meu reino, a gente não cresce para cima, a gente cresce para baixo. A gente não cresce para ser senhor, a gente cresce para ser servo. Porque o reinado de Cristo contraria o reinado dos homens. É esse reino, irmãos, que nós fazemos parte, em que Ele governa e todos nós somos servos, mas nós somos servos porque Ele deu o exemplo de servidão. Jesus não estava recomendando que seus seguidores adotem uma postura de capacho de todos, útil apenas para as pessoas limparem os pés. Nem que eles devessem negar qualquer tipo de autoridade quando não colocados numa posição de autoridade. Quando são colocados numa posição de autoridade. O problema é que neste mundo,
Quando ganhamos autoridades, começamos a assenhorar-nos das pessoas. Começamos a pensar que isso é o nosso dever. Mas Jesus não é um tipo de Deus. Jesus não é o tipo de Deus, o Deus presente que ama, porque Ele é como descrito em Mateus, Ele é servo. Jesus não é um tipo de Deus que trata as pessoas como capacho, porque tem autoridade. Ele é servo. Começamos a pensar que esse é o nosso dever quando temos autoridade, submeter as pessoas à nossa autoridade. Mas Jesus está dizendo que quem tem autoridade serve. Jesus está dizendo que quem ocupa lugar de governo deve ser aquele que serve. Jesus é o tipo de Deus que ama a ponto de servir. Seu alvo é esse, é servir. Você lembra no momento lá na última ceia? O que é que ele faz com seus discípulos? Ele tem uma bacia com a toalha e vai lavando os pés dos discípulos, porque ele está dando um exemplo de servidão. Jesus, irmãos, ele não veio para ser bajulado, mas para servir, finalmente por dar a sua vida como resgate de muitos. É o que o texto que lemos diz. Ele veio para servir e em resgate dar a sua vida em favor de muitos. Ele não veio dar a sua vida por todos, ele veio dar a sua vida por muitos. Esse era o objetivo da sua vinda ao mundo. O texto está dizendo que ele veio para dar a vida, ou seja, ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. É interessante isso. Essa é a razão por que ele veio. Nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, da história da igreja, os cristãos comuns entendiam isso muito bem, pois retratavam frequentemente a Jesus com sua agradável ironia, com o rei que reina na cruz. Esse é o tipo, irmãos, de reino em que Jesus reina, pois ele espera que seus seguidores exerçam autoridade dessa maneira. Você quer exercer autoridade? Você tem que aprender a servir. Você viu aquele ditado que quem não serve não presta para servir? É assim? Quem serve não serve para viver, alguma coisa assim. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é assim? Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Governa sobre todas as coisas. Mas ele é servo. E você quer conhecer alguém, dê poder na mão dele. Você quer conhecer o caráter do indivíduo, dê o mínimo de poder, para ver o que ele tem a capacidade de fazer. Um bom líder, inevitavelmente, tem que ser um bom liderado. Aquele que exerce bem a autoridade e não autoritarismo, ele teve que um dia aprender sob a autoridade de alguém, para quando ele chegar no lugar de autoridade, ele saber que a autoridade é para servir. Esse é o grande problema nas instituições. As pessoas alcançam o cargo político máximo e acham que ele está ali por mérito apenas, e não para servir quem está embaixo. Ele tem que entender que a autoridade dele tem que ser evidenciada no serviço. Esse é o problema dentro da igreja também. Todos nós temos que servir uns aos outros, e aqueles que ocupam o espaço ou o cargo na liderança da igreja têm que entender que a autoridade não é para status, não é para ser bajulado, não é para ter as pessoas a seu serviço. A autoridade é para servir, porque é chato, inconveniente estar sob a autoridade de alguém que quer ser apenas ovacionado, mas tem dificuldade de ser servo. Todo mundo faz tudo por ele porque ele é o líder, mas ele não faz nada por ninguém. Pelo mesmo princípio, eu sou o líder, é vocês quem fazem. Eu dou só as diretrizes, ele resolve tudo dentro da sala dele, ele resolve tudo na cabeça dele e os outros que façam. Não, um líder tem que servir. Jesus fez isso, essa é a realidade do reino.
Todos servem uns aos outros. É por isso que nós estamos aqui. Isso tem que começar de mim, que sou pastor da igreja, passando pelo conselho, pelo corpo diaconal, por cada líder de ministério da igreja, ao simples membro. Todos somos servos uns dos outros. Mas tem uma outra ironia aqui. É que o homem que está totalmente sem poder é poderoso. Olha que coisa interessante. Vamos agora para o verso 32 do capítulo 27 de Mateus. E vamos ler até o 40. O homem que está sem poder é totalmente poderoso. Mateus capítulo 27, 32. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o rasgaram. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Até aí. O homem que agora é totalmente sem poder, está totalmente sem poder, fragilizado na cruz, é todo poderoso. É aqui que está a segunda ironia. E aqui, irmãos, está um quadro horrível da mais desprezível fraqueza. Jesus está em fraqueza, cravado na cruz, sangrando, já foi espancado, açoitado, obrigado a carregar a sua própria cruz. Ou pelo menos parte dela, a trave era obrigado a carregar. Acontecia mais ou menos assim: quando a sentença era proferida, o condenado à crucificação era espancado mais uma vez e tinha de levar aquela trave da cruz em seu próprio ombro para o lugar da execução, onde aquela haste estava, onde aquela trave era fixa numa haste vertical. Era muito sofrimento. O condenado era despido e pregado ou amarrado à haste que ele levava. O condenado ficava lá não somente em dores, mas também em vergonha. Por quê? Porque diferente do que nós estamos acostumados a ver nas imagens de escultura e nas gravuras dos livros, a vítima condenada à crucificação ficava totalmente despida, totalmente nua, fosse homem ou mulher. Portanto, Jesus está sangrando, já havia sido espancado, agora está cravado, amarrado na cruz e sem roupa. Por quê? Porque era uma morte de um bandido, era uma morte vergonhosa, era a condenação de um malfeitor, mesmo sabendo nós que ele não era. Mas era assim que acontecia naqueles dias. Em momentos anteriores, há relatos na história de que os soldados abandonavam a vítima na cruz e algumas pessoas da família ou amigos próximos iam lá, atiravam e de alguma forma conseguiam ainda resgatar a vida daquela pessoa. Mas nos dias de Jesus isso não acontecia. Quando o indivíduo era condenado por crucificação pelo Império Romano, ficavam 4 soldados ao pé da cruz até que a morte fosse identificada de fato e de verdade. Portanto, não tinha como Jesus sair dali. Aí você pergunta: mas ele não tinha poder para descer da cruz? Tinha. Ele não tinha poder para retorcer aquela cruz, os pregos, tirar as amarras? Claro que tinha. Mas ele nasceu para morrer. O propósito era a cruz. E eles estão dizendo: olha, se tu tem poder, se de fato tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Tu é um fraco. E onde é que está a ironia? É que
aquele que está totalmente sem poder na cruz é absolutamente poderoso. É absolutamente poderoso. Mas ele está na cruz. E nessa altura, irmãos, Jesus estava tão fraco quanto podemos imaginar. Não havia escape, não havia esperança. Estava tão fraco por causa dos repetidos espancamentos que não tinha forças suficientes para carregar a haste em seus ombros e levá-lo até o lugar da crucificação, motivo do qual alguém teve que auxiliá-lo até chegar lá. Mesmo sendo um carpinteiro por profissão, Jesus estava tão fraco que não podia levantar um pedaço de madeira. Aquele que sustenta o universo estava tão fraco que não podia carregar um pedaço de madeira de sua própria cruz. Após a crucificação, a zombaria continua. Eles escarnecem, meneiam a cabeça, dizendo: está perdido. No entanto, Mateus sabia, Deus sabe, e os leitores de Mateus sabem, que por meio desta morte e da ressurreição, que aconteceria em breve, Jesus estava destruindo o templo e reconstruindo novamente. Por que eu disse isso? Porque no momento do escárnio, lançaram em rosto. Não foi você que disse que destruiria o templo e reconstruiria depois de 3 dias? Você lembra disso? João capítulo 2. Lançaram-lhe em rosto: você é fraco, você não pode nem sair da cruz, como é que você vai destruir o templo que nós construímos em 46 anos? E você vai reconstruir ao 3º dia. Olha que coisa interessante. Hoje é possível construir um edifício como esse aqui, por exemplo, em algumas semanas, porque tudo já vem pré-fabricado, é tudo pré-moldado isso daqui. Você constrói rápido, você vê esses atacadões, num dia está o terreno, no outro dia o povo já está fazendo fila para a inauguração, querendo pegar as promoções. Mas nos dias de Jesus, demorava-se décadas para construir um templo. E eles estão acusando Jesus de ter tentado destruir o templo, porque era uma acusação muito grave diante do Império Romano, porque o Império Romano, para manter a paz lá na Judéia, eles estabeleceram um decreto: ninguém pode invadir o templo do Deus alheio. Se você não é daquela religião, não invada aquele templo. Eles consideravam isso gravíssimo, e Jesus agora havia dito que destruiria o templo e em 3 dias reconstruiria, mas está na cruz, sendo-lhe lançado e sem rosto. Na Europa, na era medieval, era possível que um arquiteto desenhasse uma daquelas belíssimas catedrais góticas e morressem sem vê-la completada. Os recursos eram diferentes, demorava-se muito. E eles estão dizendo: como é que você vai destruir e reconstruir em 3 dias? Quando você lê o livro de João, capítulo 2, quando Jesus fala isso, gera uma confusão nos ouvidos e no coração daqueles que ouviram. Mas João, logo em seguida, resolve o problema quando ele diz: e isto falava acerca do seu próprio corpo. O Deus que nasceu para morrer, o Jesus que nasceu para morrer, também é o que volta a viver de novo. Quando Jesus disse isso, eles ficaram aterrorizados, mas eles não entendiam o que necessariamente Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: olha, esse templo aí vai sair de cena e um outro vai ser inaugurado. Ele falava acerca do seu próprio corpo por meio do viés da morte e ressurreição. Qual era o significado do templo no Antigo Testamento? Para que servia? Raciocine comigo. Primeiro, revelava a glória de Deus quando os adoradores entravam para adorar e oferecer sacrifício. Deus manifestava a sua glória no Santo dos Santos. Logo, aquele templo era um lugar reservado por Deus a fim de manifestar a sua glória aos homens e os pecadores têm um contato mais próximo com Deus, não é isso? Com o tempo se tornou um símbolo de idolatria. Com o tempo
se tornou um motivo de um orgulho nacional. Aí Jesus está dizendo agora, esse templo vai sair de cena, ele vai ser destruído, se referiu ao seu próprio corpo, mas será reconstruído. Quando Jesus morre e ressuscita, ele está deixando claro para os homens, e Mateus e os evangelhos está dizendo, o templo agora onde nós temos que nos encontrar com Deus é Jesus Cristo, não é mais um lugar, é em uma pessoa que morreu e ressuscitou. É por isso que o autor João do Evangelho diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É Cristo quem revela a glória, Ele é o templo do qual nós vamos ter contato íntimo com Deus. Ele está dizendo mais, porque o templo era o lugar da adoração. Se ele substitui o templo pelo viés da morte e ressurreição, ele está dizendo, a adoração agora deve convergir à minha pessoa. Vocês iam a Jerusalém adorar no templo, no lugar, mas agora vocês não adoram mais no lugar, vocês adoram em uma pessoa. Que ironia, não é? Aquele que é fraco é o Todo-Poderoso. É o que aproxima os pecadores de Deus. É o que revela a glória de Deus às pessoas. É o que é digno de toda adoração. Que ironia, que ironia. Mateus sabia, Deus sabe e os seus leitores ficaram sabendo desta morte e da ressurreição que aconteceria em breve, que Jesus estava destruindo o templo e reconstruindo. Era sua morte e ressurreição para a adoração daqueles que foram salvos. Há uma terceira ironia aqui. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. Observe agora Mateus capítulo 27 novamente, verso 41 e 42. A zombaria continua, né? Aí diz assim, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Ele agora está na cruz, não pode salvar a si mesmo. E aqui eu quero lhe chamar a atenção a um detalhe. A pergunta é, o que pretendemos dizer hoje quando usamos o verbo salvar? O que isso significa, por exemplo, nas ruas de uma grande metrópole? Quando alguém diz que vai salvar. Claro que depende de quem está usando a palavra. Se você é diretor de um banco, salvar é poupar dinheiro. Algo que devemos fazer para proteger os investimentos e talvez reservar uma futura aposentadoria. Se você é versado em esporte, salvar é o que o goleiro faz para impedir o gol. Salvou o time naquela noite, naquele dia. Se você é um perito em informática, salvar significa guardar os seus arquivos de maneira segura, para que ele não venha se corromper e daí você possa perder. Agora, quando nós usamos o verbo salvar, nesses diversos contextos, eles assumem, o mesmo verbo assume um significado diferente. Mas o que Mateus estava dizendo quando disse que ele veio para salvar, no momento da ironia, salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. Temos um vislumbre dessa resposta lá no capítulo 7, quando José foi informado que Maria estava grávida. Deus deu o nome daquele menino. Capítulo 7 não, irmãos, perdão, capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ou do pecado deles. Quando Jesus nasce e é anunciado a Maria o nome da criança, o nome é Salvador. Agora você entende o que Mateus quis dizer com salvar. Ele está dizendo que Jesus veio para salvar.
os homens dos pecados deles. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Jesus não veio para resolver o nosso problema de um casamento que eu desejo. Ele não morreu na cruz para resolver o problema da casa própria. Ele não resolveu na cruz para resolver o problema das minhas dívidas. Ele não morreu na cruz para resolver o problema do meu transporte, eu quero um carro ou eu quero uma moto. Ele não morreu para dar comida aos pobres. Ele não morreu para resolver o problema político da nação. Tudo isso é consequência de uma vida de fidelidade e obediência a Ele, que Ele pode nos dar ou não. A morte de Jesus na cruz do Calvário tem um único propósito: salvar pecadores da condenação eterna. Se Jesus tivesse morrido para que todos os crentes fossem crentes, para que todos os crentes fossem ricos, não havia um crente pobre. Mas Ele não morreu para isso. Isso não quer dizer que uma vez que o sirvamos, Ele não possa nos abençoar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o propósito primário, único da crucificação é a salvação de pecadores. Sabe por que é bom pensar nisso, irmãos? Porque nós achamos que tudo isso que eu falei é o nosso grande problema. A enfermidade não é o seu maior problema. Mas, pastor, eu posso morrer. Mas o problema da sua morte já está resolvida. A casa própria não é o seu maior problema. Mas, pastor, eu preciso de uma casa para morar. A sua moradia por toda a eternidade já está resolvida. Mas, pastor, o o nosso problema é o pecado e já está resolvido na cruz do Calvário. E quando desfrutarmos dessa perspectiva celestial, tudo está resolvido. Eu sei que é difícil viver essa realidade nos dramas da vida que nós nos encontramos. Mas se nós olharmos só para essa existência, miseráveis seremos. Mas se nós olharmos para a eternidade, um dia glorificados seremos com o Senhor. Ele veio, irmãos, para salvar. Mateus sabia, Deus sabe, e os leitores sabem que é por permanecer na cruz que Jesus salva os outros. Ele estava na cruz, não salvou a si mesmo da morte para salvar outros. Nós temos aqui uma ironia. Aquele que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. O D.A. Carson é o escritor do livro que nós estamos fundamentando essas exposições. Ele diz que os produtores do filme O Titanic não foram fiéis ao que de fato aconteceu. Eu não assisti Titanic. Eu acho que eu fui a única pessoa da face da terra que não assistiu Titanic pelo menos 10 vezes. Eu não assisti nenhuma. A irmã Luz também não. Será que somos ETs? A irmã Creuza, graças a Deus, eu não estou só no universo. Não é porque eu acho que o filme é ruim, é porque me contaram tanto que eu fiquei desgostoso em assisti-lo. E quando eu fui assistir, eu já sabia de algumas coisas, eu achei ele muito melodramático. Enfim, mas segundo Carson, o comentário de um outro crítico disse que os autores de Titanic não foi fiel ao que de fato aconteceu. E daí perguntaram ele por quê. E é interessante que quem assistiu o Titanic, eu sei só de ouvir falar, sabe que tem uma cena que quando o navio vai naufragando, os marinheiros começam a gritar: os botes é apenas para as mulheres e crianças, mulheres e crianças. E os homens ricos que estavam na primeira classe, diferente dos que estavam na terceira classe, começam a tomar o lugar dessas pessoas e até usar da força para fazer uso dos botes, tomando o lugar das mulheres e das crianças. É um princípio de segurança. Todos nós sabemos disso. Em caso de pânico, de calamidade, mulheres e crianças têm a prioridade. Ele diz que necessariamente não foi isso que aconteceu. Ele diz que o que aconteceu foi o contrário. Ele disse que 2 homens, isso aí conta a história, colocou a sua mulher no bote, a criança no bote e morreu afogado. E muitos outros fizeram isso. Deram prioridades às mulheres e às crianças e morreram afogados. E daí a pergunta aos autores foi: mas por que você não
colocou esta verdade. E a resposta do crítico foi: olha, os produtores de Titanic não colocaram isso porque não é mais uma realidade moral dos nossos dias. Naquela época, os homens ainda recheados por princípios cristãos entendiam que eles tinham que dar a vida para proteger os seus. Mas no século XX isso não é mais uma realidade. Logo, se fosse retratado isso, não iria identificar o filme com o pensamento vigente do homem. Há um fundo de verdade nisso. Eu quero salvar o meu, quero me salvar. Mas o que foi que aconteceu na cruz? Jesus não resolveu salvar ele mesmo. Ele poderia, mas ele não resolveu salvar a si mesmo, ele resolveu salvar o outro. Irônico isso. Porque aquele que não pode salvar a si mesmo, salvou o outro. Mas há uma quarta ironia aqui que eu quero apenas citar. Os versos 43 a 50 do capítulo 27. E aqui nós encerramos. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. E se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Agora nós temos um homem que clama em desespero. E o homem que clama em desespero, confia em Deus. Ele está na cruz, clamando em desespero, sente o abandono, mas ele entrega o seu espírito. Você percebeu que ninguém necessariamente matou Jesus? É por isso que nós não podemos entender que Jesus era um mártir. O mártir, ele tem a sua vida tirada pelo outro. Martírio é uma coisa, sacrifício é outra. Jesus não foi o primeiro mártir da história do cristianismo, porque ninguém lhe tirou a vida, ele deu. É por isso que o profeta Isaías diz, agradou ao Pai moê-lo. A morte do Filho foi para agradar o Pai. Aquele que está ali na cruz, sofrendo em desespero, em agonia, confia em Deus. Jesus estava, irmãos, desistindo nessa altura, apanhando na rede de circunstâncias infelizes, mergulhado em desespero? Essa é a pergunta. Essa é a mensagem que devemos aprender. Será que Jesus disse, pressione-me o bastante e eu também desistirei? O clamor de Jesus é muito mais profundo do que isso. Por causa da morte de Jesus, por causa da sua disposição de permanecer na cruz, lemos no versículo que segue essa passagem, no verso 51, eis que o véu do santuário rasgou em duas partes de alto a baixo. O véu do templo que separava a presença de Deus do resto do povo. Em consequência, os santos dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, foi exposto. O véu, irmãos, rasgou para indicar que você e eu, seres humanos comuns, que não têm pretensões sacerdotais, podem realmente entrar na presença de Deus, porque o sacrifício de Jesus pagou realmente toda a dívida que o sangue de touros e de bodes jamais puderam pagar, através dos sacrifícios que vimos nos capítulos anteriores das Escrituras. Jesus morreu. E o seu clamor, Deus meu, por que me desamparaste? Foi proferido com o mais desolador, sombrio e vergonhoso desespero. Havia desespero ali. Mas porque ele não sabia
que estava fazendo a vontade do Pai? Claro que ele sabia. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele confiava em Deus. Jesus não foi à cruz enganado. Ele entregou a sua vida confiando. E a vontade de Deus era que ele levasse o meu pecado em seu corpo na cruz, absolvendo a maldição, pagando a culpa, quitando a dívida e rasgando o véu, para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus vivo. É por isso que ele confia em Deus. Ele confia que irá ressuscitar. Ele confia que a morte não é o fim. E aqui, quando ele morre, eu quero lhe transportar agora para o que eu chamo da sala do desespero. Ele morre, e está na sala do desespero os discípulos, cabisbaixo, triste. O mestre morreu. Não haviam entendido ainda que ele havia falado também da sua ressurreição. E de repente alguém bate na porta. Estou parafraseando vários textos bíblicos. Alguém bate na porta e diz: olha, o mestre ressuscitou. Ele apareceu para algumas mulheres primeiro, depois para Pedro e João. Mas tinha um que disse: só eu vendo. Eu tenho que tocar nele. Eu tenho que ver as marcas em suas mãos e tenho que ver também o ferimento do seu lado aqui. Eu quero ver. E de repente Jesus se apresenta naquela sala. Pode ser tocado. A esperança novamente renasce no coração daqueles homens. Porque o Jesus que nasceu para morrer também é o Jesus que ressuscitou e vive eternamente. Porque ele confiou em Deus. Nós nascemos, irmãos, mas não nascemos para morrer originalmente falando. O pecado trouxe a morte, mas Jesus é aquele que nos dá vida. Ele morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que nós somos participantes tanto da sua morte quanto da sua ressurreição. E um dia morreremos, mas é certo que um dia ressuscitaremos para herdar um eterno céu de gozo, de plena satisfação com Deus, e isso eternamente. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, por tuas misericórdias. Te louvamos porque tu és fiel e estás sempre conosco e nada foge do teu controle. Na cruz do Calvário o Senhor nos deu a salvação. Morremos com o Senhor também ressuscitaremos. Ressuscitamos para a vida eterna. Nos abençoa, Deus. Nos faz entender todos os mistérios que envolvem a cruz, para que possamos entender o preço da nossa salvação e venhamos glorificar o Senhor todos os dias da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos aproxima cada vez mais de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.